Benditos de Deus! Começa agora mais uma live Examinadores. E hoje, nessa noite de quinta-feira, além de ser uma live muito especial para este canal e para os nossos ouvintes e coparticipantes dessa obra, também é uma live diferente de tudo que já ouvimos por aqui. Pela primeira vez o canal Nobres Bereanos, veremos, vivenciaremos e aprenderemos sobre o ID literalmente. Aprender sobre esse ID que lá em Mateus, em Marcos é falado literalmente a todos os confins dessa terra, pelo menos para nós que vivemos em terras brasileiras. Uma família, um casal, um homem e uma mulher de Deus que há 8 anos decidiram deixar sua parentela, seu conforto e suas casas para se deslocar para o outro lado deste planeta, em regiões dominadas pela escassez de alimentos, infraestrutura, educação e até da palavra de Deus. Com muito prazer, muita curiosidade, e hoje apenas como alguém que deseja aprender, um aprendiz aqui desse lado, seja bem-vindo, Tiago Silva, idealizador e fundador, juntamente com a Suzana, do projeto De Silvas em África. Opa, obrigado aí pela oportunidade e pela apresentação feita. Para mim é uma alegria estar aqui com você, Rafael, e também com os participantes do canal Nobres Bereanos. E já te dando uma prévia, assim, infelizmente tivemos que fazer uma viagem de última hora e a Suzana não vai poder participar, mas estaremos aqui estarei aqui me esforçando para dar o melhor e compensar a falta dela. Ah, que pena. Pois é. É uma pena, mas no final da live, vamos criar um mistério aí, Thiago. Nós vamos ter uma novidade aí, hein, para contar para o pessoal sobre isso aí. Uma surpresa. É uma surpresa, é isso aí. Então, muito bom. Eu queria aí, primeiramente, agradecer que você aceitou esse convite. Nós temos conversado muito nesses dias. É realmente uma live diferente, porque nós aqui nesse canal, que já tem alguns anos, tem falado tanto de evangelismo, temos praticado o Evangelho do Reino, mas esse Evangelho do Reino é algo assim bem diferente do que nós temos vivenciado e algo que assim não tem como não dizer diferente, né? Poucos têm vivido isso. Porém, se a gente for ver ali nas escrituras, não é nada diferente do que Paulo, por exemplo, fez, que ele foi aos gentios. Então, assim, eu já começando a live fugindo do protocolo, eu queria te perguntar até relacionado a isso, e depois a gente já entra mais especificamente nas questões de vocês aí mesmo, de todo esse projeto. Mas existe algum sentimento em vocês disso? Existe um próprio estímulo que veio desse evangelho de Paulo aos gentios, quando vocês começaram? Sim, olha, a gente entende da seguinte maneira, né? Quando nós olhamos principalmente para o Novo Testamento, nós percebemos a igreja sendo direcionada para aqueles que estão perdidos, né? E quais são aqueles que estão perdidos? Eu gosto muito da referência de Lucas capítulo 15, do filho pródigo, né? Aquele que foi e se perdeu, né? E fazendo até um plágio aqui do
do Henry Noah, né? E quando ele escreveu um livro chamado O Filho Pródigo, né? Ele diz que aquele que foi deveria ter sido alcançado pelo irmão mais velho, né? Então, nós entendemos que o papel daqueles que estão na igreja é se direcionar em direção àqueles que foram, né? Então, nós sentimos isso no nosso coração, de servir a Deus através daqueles que ainda não conheceram o Senhor Jesus, né? E também uma outra coisa, Rafael, que eu sempre falo, né? Nós começamos a servir aonde estamos, aonde Deus nos colocou a fazer o trabalho, aonde Deus nos pôs, na nossa família, depois no quarteirão, depois em outros lugares da nossa cidade, além da nossa comunidade como igreja, né? Então, nós temos esse sentimento e entendemos que o Senhor nos convidou para ir mesmo. E quando eu falo nos convidou, convidou todo aquele que nele crê. Essa é a experiência fantástica. Não é para alguns, o chamado é para todos. Nossa, isso daí vai muito de encontro com o que a gente tem falado muito aqui mesmo, que é esse o grande ponto que às vezes as pessoas não compreendem em relação ao evangelho, né? O evangelho não foi uma coisa para um grupo específico, né? É o id, o fazer discípulos, o pregar o evangelho, que tanto em Mateus quanto em Marcos é falado, é para todos. É uma designação de todo aquele que crê no nome do nosso Deus, né? Então, eu até digo, é uma incumbência, né, da nossa vida. Mas eu queria que você pode até falar um pouquinho mais disso, eu acho que talvez mais para frente a gente volte a falar, mas eu queria saber e pedir para você explicar aí para o pessoal o que é o projeto de Silvas em África. Quais os propósitos desse projeto tão audacioso? Bom, acho que primeiro eu preciso dar um panorama geral, assim, né, da nossa história. E quando o Su e eu nos conhecemos, Suzana e eu nos conhecemos, eu tinha o desejo de servir a Deus dessa forma que eu já disse, né? Aonde Ele me colocou e nos caminhos que Ele permitiu que eu passasse, mas eu não pensava e nem sonhava ir tão longe, né? Mas a Suzana, já por ter outras experiências, já ter sido criada numa igreja e ter familiarizado com a questão do ID, então ela almejava principalmente o continente africano, né? Então nós nos conhecemos e começamos a servir na nossa igreja local. Deus foi confirmando os nossos passos, né? E até que em 2009 nós tivemos uma oportunidade de ir para Moçambique especificamente, e ficamos lá por 20 dias, né, num projeto que a nossa igreja chamava de curto prazo, né? Servimos com missionários que estavam lá e Deus colocou isso no nosso coração, que era um país que voltaríamos para servir em um outro momento, porque ainda tínhamos algumas questões para cumprir no Brasil, que era terminar a teologia. Na altura eu estava fazendo teologia, a Suzana tinha uma pós-graduação, a gente também queria ter filhos. Então, colocamos algumas coisas e Deus foi respondendo de acordo que nós entendemos assim, conforme nós fomos crescendo e amadurecendo um pouquinho, Ele foi dando para nós um pouquinho mais de gordura, um pouquinho mais de físico, e aí 8 anos depois nós voltamos para Moçambique. Moçambique é um país ex-colônia portuguesa. Em 1975 os portugueses saíram de lá e depois o país entrou numa guerra civil. Foram 30 anos de guerra civil que trouxe uma devastidão para todo o país, né? Um país que a língua oficial é o português, mas existem muitas outras línguas oficiais e com com o pior índice de desenvolvimento humano da África subsaariana. Quer dizer o seguinte, está entre os 5 países mais pobres do mundo, com muitos problemas de
desnutrição e desidratação. O projeto, quando nós começamos e fomos para lá, nós visualizávamos a igreja fazendo aquilo que Jesus convidou para ela fazer. Pregar o evangelho e, ao mesmo tempo, trazer saúde para uma sociedade. E acho que é uma das questões também primordiais para a nossa reflexão como igreja. A igreja, ela é chamada para ser sal, para ser luz, né? E Jesus fez várias referências sobre isso, né? Se o sal não serve mais para dar sabor, você lança ele fora. Você não acende uma luz num candeeiro, depois cobre, né? Então a igreja, ela precisa trazer esses sinais de transformação. E nós encontramos naquele país uma igreja ritualística. O que eu quero dizer com isso? É uma igreja que se reúne no domingo, que canta, que presta louvor, que dança, que comem juntos, que passa o domingo com o coração como daqueles adoradores primordiais, assim, sensíveis à voz do Senhor. Mas na segunda-feira é uma igreja que não tem expressão nenhuma dentro da sua sociedade. E nós começamos a perceber essa realidade e também o contexto da maioria dos líderes e pastores daquela sociedade, que na maioria das vezes não tem um sustento digno devido a muita pobreza, os membros da igreja não têm condição de ofertar, a grande maioria das igrejas são igrejas feitas de palhoça, né? Inclusive a nossa igreja, que nós plantamos lá, é uma igreja feita de palhoça, por conta da realidade financeira do país, econômica. Então nós pensamos em um trabalho que, além de ensinar a palavra de Deus, além de ensinar teologia, além de ensinar conceitos sobre caráter, moral, índole, nós também precisávamos ter ferramentas que desse para aquelas pessoas condições de colher o fruto justo do seu trabalho. Não apenas um trabalho de subsistência, mas um trabalho que conseguisse apoiar essas pessoas para que elas tivessem uma ascensão social. Então nós começamos um projeto, inicialmente, de piscicultura. Eu fui estudar, busquei doutores, busquei especialistas na área de criação de peixe. Encontrei a Embrapa aqui no Brasil. A Embrapa tem um programa chamado Sisteminha da Embrapa, na qual nós nos espelhamos muito, que é um projeto de criação de peixe para trazer minimamente proteína na mesa do necessitado. Por que isso? Né? Moçambique tem 3 graves doenças: a malária, a tuberculose e o HIV. Mas as pessoas acabam morrendo mais de desnutrição e desidratação. Não tem comida adequada, não tem água potável para beber. E então o nosso projeto sugere que a pessoa ela consiga produzir a sua proteína, e se ela conseguir dar um passo a mais, ela pode então vender o produto que ela mesma produz e assim ela trazer um sustento mais digno para sua casa. Depois nós começamos também com galinhas poedeiras. Tivemos 65 galinhas poedeiras, sempre com o objetivo de ensinar o moçambicano a cultivar, a cuidar desse tipo de tarefa, para que ele tenha um alimento de qualidade na sua casa e, ao mesmo tempo, ele consiga algum recurso para a sua subsistência ou para a sua melhor qualidade de vida. Atrelado a tudo isso... Só uma coisinha. Eles não... Eu não vou te atrapalhar, não, mas é só uma coisa. Eles não tinham essa consciência desse tipo de trabalho, de como realizar esse tipo de trabalho, por exemplo, a questão das galinhas, com os ovos e com os peixes também? Os peixes, não. O peixe é uma atividade nova que está chegando para o país, que é a piscicultura, né? Essa criação do peixe em cativeiro e
de produção intensiva, né? Que é a alimentação constante, para que num raio de 6 meses a 8 meses você tenha um peixe para consumo, né? Eles utilizam muito a pesca, e aí poucos conseguem pescar. 30% da população vive do pescado, mas a população toda consome peixe, assim, geral. Sobre as galinhas, é um negócio muito interessante, porque existe um certo diferencial, né? A galinha que nós conhecemos no Brasil, ou essa galinha que produz o pintinho, ela é uma galinha voltada para a produção do próprio animal. Agora, a galinha poedeira, que é uma galinha que ela passa por um certo processo de modificação, que foi desenvolvida com foco no capitalismo, vamos falar assim, ela não senta nos ovos. Então, ela põe o ovo e depois você pode tirar o ovo, e geralmente essa galinha também não precisa de um galo, né? Então, essa também é uma dinâmica diferente, porque a população cria galinha, a população tem as galinhas no seu quintal, mas sempre com o objetivo da galinha para o corte, né? A galinha para ser consumida, geralmente em datas festivas, então não é todo mundo também que tem uma galinha. Agora, a galinha poedeira, ela te traz esse benefício, né? Ela pode pôr ovo durante 2 anos, 2 anos e meio, você consome o ovo, depois de 2 anos você pode consumi-la, né? E ela, com uma alimentação adequada, com uma ração de qualidade, ela põe um ovo um dia sim, um dia não. Um ovo de boa qualidade, e sem perigo de chocar, né? De apodrecer. Então, essas questões, alguns detalhes a população desconhece, porque isso é novidade. Quem utiliza da galinha poedeira são os produtores mesmo de ovos, né? Então, a população não tem acesso a esse conhecimento. Então, a gente sempre traz a informação, o projeto e o apoio ao desenvolvimento, para que a própria pessoa consiga se desenvolver e a trabalhar no seu projeto. Acho que é... Legal. Deixa eu só concluir aqui. Então. É verdade. Junto com isso, todas as pessoas que nós reunimos dentro da comunidade, nós fazemos culto com eles, nós ensinamos sobre a palavra de Deus, nós temos uma Bíblia em áudio, que é na própria língua local. Na região que nós estamos, é uma língua chamada Xangana, aonde a população dessa região onde nós estamos é considerada mais de 80% analfabeto. Então, nós distribuímos uma Bíblia em áudio. Ela tem o Antigo e o Novo Testamento na língua local, e ela carrega por bateria solar. E a pessoa pode ouvir 2 horas no sol, ele tem 60 horas de áudio para ouvir do Antigo e do Novo Testamento. E as pessoas começaram a nos procurar, perguntando aonde eles poderiam cultuar. E começamos, então, um pequeno grupo, reunindo debaixo de uma árvore. Foram 8 meses debaixo de uma mangueira. Depois Deus nos providenciou recursos, né? Eu sempre falo, Deus mandou os recursos, compramos um terreno, e ali começamos a reunir a comunidade. Cada um trouxe um molho de prego, o outro trouxe arame, o outro trouxe um molho de bambuzinho, e a igreja foi construída, né? Hoje nós temos uma liderança local, temos uma liderança de 5 pessoas, sendo 3 mulheres e 2 homens. Temos um desses homens que está fazendo seminário aqui no Brasil online, e a ideia é nós organizarmos um conselho pastoral com eles, mais ou menos daqui a 1 ano, né? Junto com isso, nesse mesmo terreno, nós começamos um projeto de construção de uma escola. Nós já construímos uma sala de aula, a base para mais 2 outras. Temos toda a documentação da escola, e a gente está com o alvo de construir essa escola agora, 2025, para ela começar a atuar 2026.
Serão mais de 50 crianças beneficiadas com educação cristã, alfabetização e alimentação de qualidade. Esse é o alvo inicial, mas nós pretendemos ir além, né? Então, além dos projetos, a igreja hoje conta mais ou menos com umas 60 pessoas, na sua maioria são jovens adultos. Quando eu falo jovens adultos, só para eu concluir a minha fala aqui, Rafael, Sim. os jovens adultos, a maior parcela da sociedade moçambicana se encontra de 14 a 35 anos, por conta da expectativa de vida ser muito baixa. Essa é a maior massa, mais de 60% da população se encontra nessa faixa etária. Legal. Bom que você deu uma explanada aí. Tem alguns assuntos até que eu vou querer depois que você amplie um pouco mais, Claro. que eu vou voltar neles aí, mas é legal que você já deu a introdução para o pessoal conhecer mesmo, de forma até resumida, né? Eu tenho certeza que tem muito mais coisa que isso para falar, mas aí voltando um pouco ainda lá atrás, eu queria te perguntar o seguinte: o que levou vocês a escolherem Moçambique como o país sede dessa ida? Foi uma oportunidade mesmo? Ou foi algo assim que Deus tocou no coração relativo a esse país? O que aconteceu? Qual foi a experiência disso? Legal. Como eu estava dizendo, né? A gente começou a orar pela África, a África como continente, mas não tínhamos nenhum país a dizer, não, vamos para Angola, Guiné-Bissau, Nigéria, não tinha isso no nosso coração. Então, a nossa igreja, a igreja na qual nós somos membros até hoje, a nossa igreja mãe, realizou esse projeto de curto prazo que iria para Moçambique, né? Então, era um país que nós conhecíamos um pouco a história, tínhamos até contato com algumas pessoas que tinham ido para lá, e aí Deus, assim, eu me lembro, assim, algo que é bom contar, né? Porque na época era um projeto da igreja, e por ser da igreja, a igreja tinha como objetivo mobilizar todos os membros da igreja. Então, assim, os voluntários que iriam para o projeto precisavam, mesmo que tivessem recursos, levantar apoiadores em oração e financeiro. Você tinha, assim, eu acho que o alvo, não me recordo bem, mas acho que minimamente 30% dos custos você tinha que levantar. E na época era um valor muito caro, muito alto na altura para mim e para a Suzana. Eram, se eu não estiver enganado, 12 mil reais. Eram 6 para cada, né? E nós, naquela época, eu trabalhava numa empresa, a Suzana era professora de escola pública, e a gente, como nós vamos conseguir levantar esse valor? E nós seguimos o programa que a igreja ofereceu, visitar pequenos grupos, dar testemunho para os jovens, conhecer um movimento dentro da própria igreja. E foi interessante que em 1 mês e meio, basicamente 40 dias, nós tínhamos recebido 100% de oferta para irmos. Então, foi um negócio assim que marcou o nosso coração. E ali a gente começou a entender, puxa, Deus tem alguma coisa para nós ali. Fomos e entendemos, assim, superficialmente, eu vou falar assim, superficialmente, a realidade de lá, porque 20 dias é pouquíssimo tempo para você entender o contexto de um país africano. É muita história, são muitas controvérsias, são muitas perspectivas e visões diferentes de cada contexto, mas nós, dentro daquela realidade, percebemos algumas particularidades que nós poderíamos trabalhar. Primeiro, muito jovem, muito jovem. Então, assim, o jovem, uma boa pedra a ser lapidada, vamos usar assim, né?
você trabalhar com um jovem já é muito mais simples de que você trabalhar com alguém que já tem a sua mente mais formada, mais fechada, que já tem os seus padrões ideais já bem orientados. Então, muita juventude. Na altura, eu era mais jovem, né? Eu estou falando de quase, deixa eu ver aqui, estou 12 falando anos? de 14, né? 14. Não, É 2009? 2009, Mas 13 15 anos. já, né? É, 15 é anos. isso. E nós, então, entendemos que tinha essa possibilidade. A segunda coisa, muitos relacionamentos, casamentos, aqui no Brasil nós falamos casamentos juntados, né? Acho que é isso, né? Juntado. Lá eles dizem casamento não regulamentado, né? Ou sem certificação. E aí nós percebemos, podemos também trabalhar, porque isso, com as pessoas que nós conversamos, Hoje eles se acho que sentiam... aqui acho que é união estável, né? Mas tem um nome assim mais, que a gente usa, assim, um linguajar Informal. mais popular, né? Juntou os panos, juntou ali um linguajar mais popular, né? E lá eles dizem assim, eu casei não matrimonialmente, né, que não fez as certificações, e nós percebemos muita culpa nesses casais que viviam dessa forma, né? E aí nós também entendemos que era um público-alvo que nós poderíamos trabalhar. Então foi isso que Deus colocou no nosso coração. A ideia era trabalhar nas bases das igrejas, né? Apoiando pastores e líderes, né? E nós sentimos que era um país que nós poderíamos atuar. Tinha facilidade do português, mas o português, você se comunica muito bem em português nas grandes capitais, nos grandes polos, nos centros da cidade, porque mesmo na capital, se você sair do centro da cidade, num raio de 20 quilômetros, o português já fica difícil de ser comunicado. Então tem Quais são essa... as línguas lá? Olha, ao todo, oficialmente, são 11 línguas oficiais, né? É uma língua oficial para cada estado, mais o português. Então, são 10 estados, mais o português. Só que dentro tem estado que tem 3 línguas oficiais, né? Então, tem a língua oficial, mas tem as outras línguas. Alguns estudiosos dizem que são mais de 27 línguas ao todo. Mas muda muito, Thiago, as línguas elas são muito próximas assim. Elas, do centro para o sul, ela tem a mesma raiz. Então, vamos dizer, foram construídas outras línguas, são línguas mesmo, porque tem alfabeto, tem material escrito, não é dialeto, né? Agora, do centro para o norte do país, elas são diferentes, muito diferentes, né? Então, já são de outros povos, né? Dizem que em Moçambique chegou a ter 42 etnias, né? Então, e cada uma dessas etnias tinha suas línguas próprias. Então, dá para você imaginar um pouco o contexto, né, da realidade das línguas. Então, nós começamos a orar por Moçambique, orar mesmo, diariamente nas nossas orações. E como eu disse lá no começo da live, né, nós colocamos alguns alvos para Deus ir confirmando, né. Primeiro eu terminei teologia, depois nós queríamos ter um filho, depois nós queríamos que a nossa igreja local nos reconhecesse, né? Nesse período eu fui convidado para fazer parte da equipe ministerial da minha igreja. Então eu vim trabalhar na minha igreja e servir ali no corpo ministerial. Trabalhei 6 anos na minha igreja. E aí, passado um tempo, a igreja me reconheceu como alguém para o ofício pastoral, e aí eu fui ordenado pastor. Depois disso, nós entendemos que era a confirmação final de Deus, que Deus estava, assim, levando-nos para Moçambique, né?
E era um país também que o nosso alvo era servir a igreja local na formação e capacitação de líderes, né? Principalmente líderes jovens. Então, eu acho que assim, de forma geral, teve essa experiência emocional, né? Inicialmente, né? E foi muito bacana. Mas uma coisa que é importante ressaltar, Rafael, que também houve a experiência racional, né? Porque a nossa fé, ela é pela razão, ela não é pela emoção, né? E aí é onde nós colocamos, né, todos os parâmetros e a dependência diante do Senhor, né? Se lançar no ID é confiar, é mostrar a Deus que nós confiamos na sua soberania, né? Então, tiveram vários momentos que nós sentimos assim, não vai acontecer, não vai dar. Tiveram vários momentos que nós pensamos, puxa, é loucura, né? Como nós vamos criar os nossos filhos? Como que nós vamos cuidar da nossa saúde, né? Então, tiveram esses momentos e existem ainda, não, né? Eu costumo dizer que nós fomos com fé, mas sem coragem, porque esse negócio de ir com fé e coragem, a coragem é algo que está ali entre a emoção e a razão. E na minha parte, eu sempre trago para a emoção, né? Mas nós precisamos desenvolver esses passos racionais, né? Com aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, né? O nosso culto precisa ser racional, né? Deus pede para nós aquilo que é possível nós oferecermos. Quando a gente está na emoção, a gente chora, a gente canta, a gente dança, mas depois que acabou aquela descarga emocional, é a razão que pega. E é ali aonde que nós precisamos trabalhar, né? Então foi isso que aconteceu e voltamos para Moçambique em 2016, né? Aliás, em 2017 voltamos para Moçambique, já com 2 filhos. O Samuel, o nosso primeiro filho, tinha 4 anos, e o Timóteo, o nosso segundo filho, tinha 6 meses. E chegamos lá na terra moçambicana. Legal. E aí, depois, acho que isso vai ser assunto para um segundo momento, né, que nós vamos ter, mas existe um terceiro, né, que veio. Existe, sim, sim. Terceiro ou terceiro? É uma terceira, né? Então aí, depois de 4 anos que nós estávamos morando lá, Deus nos presenteou com a Esther. A Esther nasceu, ela era para nascer em Moçambique, mas nos 45 minutos do segundo tempo, o hospital que iria nos atender fechou toda a ala de maternidade e toda a parte de neonatal, UTI, e a Suzana, ela tem um pequeno probleminha chamado trombofilia, né? Então ela precisa tomar uma medicação antes do parto, e o médico que estava fazendo toda o neonatal nos aconselhou falando, olha, eu não asseguro vocês ganharem esse bebê aqui, então se vocês não puderem voltar para o Brasil, vão para a África do Sul. E ali nós estávamos em Maputo. Maputo fica 40 minutos de uma cidade da África do Sul, já com alguma estrutura melhor, com médicos. E aí corremos para a África do Sul, ela nasceu, ficamos 10 dias na África do Sul. Ela não tem dupla cidadania, ela é brasileira, é uma brasileira nascida no exterior, e no caso, na África do Sul, né? Natural da África, né? Natural da África. Agora, então, o que eu queria perguntar para você, agora indo num assunto bem específico assim, é que eu tive pensando muito nesses dias, que assim, eu nunca estive na África. Então, assim, para mim e para a maioria, provavelmente, dos ouvintes aqui que não estiveram, nós temos muitos relatos, até o que algumas coisas podem ser verdade, outras não, mas a gente sabe muitas coisas por mídia e tal, por história, e você hoje vivencia.
Então, a experiência do vivenciar, com certeza você vai trazer e entendendo o que eles passam também na pele, entendendo o que eles pensam também hoje, né? Depois de 8 anos lá. Então, a minha pergunta é a seguinte: na cultura africana, ainda existem muitos rituais e cultos a diversas divindades e imagens. E completando a pergunta, como vocês lidam com isso quando trazem a palavra de Deus para essas pessoas? Legal, uma boa pergunta. No contexto africano como um todo, a cosmovisão ela é espiritual, né? Tudo está relacionado ao mundo espiritual. Moçambique não é diferente. Quando você vai ver pelo índice das religiões, nós vamos encontrar mais de 60% da população se diz praticante da religião tradicional africana. O que é essa religião tradicional africana? Ela não tem muito a ver com imagem, mas ela tem a ver com os ancestrais. Com os ancestrais, que são parentes, que são pessoas, amigos próximos, que foram bem-sucedidos, tiveram uma boa ascensão social. Então, essas pessoas acabam se tornando, assim, vamos dizer, os anjos da guarda dos que estão vivos. As divindades, elas precisam ser agradadas. Então, essa é a cosmovisão. Como que você agrada a divindade? Geralmente você faz oferenda. Oferenda, então, existe muito sacrifício de animal, cabrito, carneiro, galinha, pomba. Existem muitos rituais envolvendo bebida alcoólica, danças, muito batuque, né? Tem muito batuque. Eu morei, numa época que nós moramos num bairro em Maputo, nós morávamos perto de uma escola de feiticeiro. Então, os feiticeiros aprendizes tinham que aprender a tocar o bumbo, né? Então, tinha, assim, a cada 15 dias, até me recordo, né? Na sexta-feira, eles começavam 5 horas da tarde e varavam à noite até 5 horas da manhã, batendo bumbo, né? Porque eles precisavam aprender a bater bumbo para evocar os espíritos. E aí tem muito sincretismo também ao entorno disso, né? Eles, para você entender um pouco a realidade do contexto das doenças, as pessoas ficam muito doentes lá, né? Uma pelo malária, o índice do HIV é muito alto, mas também por conta da desnutrição e a desidratação, como eu já falei. Então elas ficam doentes, elas procuram geralmente aqueles médicos tradicionais. Os médicos tradicionais vão lançar mão de raízes, de plantas, e vão fazer esse tipo de medicamento para tirar uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma desinteria, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas muitos desses médicos também são envolvidos com a feitiçaria, né? E aí existem assim, uma série de outras questões, porque para você ter um remédio que vai mudar a sua saúde ou vai te trazer algum benefício, você precisa trazer um valor alto para essa pessoa, né? E aí é onde existem os empréstimos familiares. Geralmente o feiticeiro vai dizer assim, eu vou fazer uma bebida, mas todas as pessoas da família precisam beber dessa bebida, senão o trabalho não vai funcionar. Então, existe isso, e isso é muito forte. Na igreja, nós percebemos, existe uma presença um pouco mais baixa, mas também o que é mais elevado é o sincretismo, né? Esse desejo de agradar a Deus, de fazer alguma coisa para Deus, para que Deus, então, se agrade de você, e aí sim você vai ser beneficiado, né? A busca de Deus para benefício próprio, né? E isso, pensando
biblicamente, né, falando aqui com os nobres bereanos, né, é totalmente contraditório aquilo que a Bíblia ensina, porque o único sacrifício aceito e agradável a Deus é aquele que Jesus fez na cruz, né, a morte vicária, né, do vicário, que significa ele tomou o nosso lugar, né, e Deus aceitou aquele sacrifício. É por conta de Jesus que nós somos aceitos, não é por nada daquilo que nós podemos fazer ou que façamos para agradar a Deus. Então, dentro disso, como que nós lidamos com isso, né? A primeira e fundamental questão é através da oração e palavra. Nós procuramos ensiná-los como você se aproxima de Deus e como você conhece a Deus através da sua palavra. Quando nós nos deparamos com situações relativas a isso, a minha postura é não contrariar a pessoa desde que ela me dê abertura para falar. Então, o que nós entendemos? Nós buscamos o direito de ser ouvidos. Vou te dar um exemplo. Eu tinha um jovem que começou o trabalho lá comigo, ele era do norte do país, e ele veio morar ali no nosso projeto. E, assim, toda sexta-feira eu faço comida com eles, né, com os trabalhadores, com as pessoas que estão lá nos apoiando, a gente faz comida, e como um bom brasileiro, gosto de arroz e feijão, né? E todas as vezes que eu levava arroz e feijão para cozinhar com eles, e fazíamos juntos, isso era só eu e os homens, porque geralmente o homem não cozinha, geralmente o homem não bate enxada, geralmente o homem não prepara as suas coisas, então todo atrelado a uma questão cultural, e eu fazia questão de fazer isso, para demonstrar que pode ser diferente. Então, esse jovem falava para mim, toda vez que eu como feijão, eu passo mal. Eu tenho uma queimação na garganta e sobe uma coisa na barriga e desce, e eu fico muito mal, e eu tenho uma desinteria de não sei quantos dias. E ele falou para mim, eu estou precisando de um dinheiro, porque eu vou procurar um feiticeiro lá na minha região, e ele vai fazer um remédio, e vai também falar com o meu avô que morreu, vai falar com o meu bisavô que morreu, e eles vão intervir aqui na minha saúde e eu vou ser curado. E na hora, sim, olha, a gente acaba atuando um pouco como médico lá, né? De uma forma bem simples, bem básica, né? Eu perguntei para ele, você já tomou algum tipo de, como é que fala? Remédio para verme, né? E ele falou, não, um vermífugo, né? Eu falei, não, eu nunca tomei, né? E isso é muito comum lá por conta da sujeira, né? E falta de água para se higienizar, etc, né? Então eu falei, ó, amanhã eu vou te dar um remédio. Aí eu dei para ele, fui lá e comprei. Lá é muito comum você encontrar um remédio chamado albendazol, tem aqui no Brasil também. Aí quando o negócio é muito feio, você dá 3, né? Então você dá 3 para pessoas, um dia assim, né? Então eu dei para ele e ele tomou. Olha, assim, ele ficou uns 4 dias desaparecido. Eu falei, nossa, faltava o remédio ter matado o rapaz, né? Mas eu estava em contato com ele, ele falou, não, eu só tô mal, tô mal, tô mal. Depois daquilo, ele voltou e começou a comer feijão de uma forma assim indescritível. E ele falava, nossa, ele me chamava assim, né, de patrão, né, porque lá eles se referem a nós como patrão, e ele dizia assim, patrão, eu não sabia que você é feiticeiro também. E eu falava, não, meu amigo, não, nada de feitiço, eu te dei um remédio, né? E depois daquilo eu consegui, então, ser ouvido por ele. E comecei a conversar com ele sobre o Evangelho, comecei a mostrar para ele algumas questões básicas do conhecimento, né? Depois ele teve malária também, nós ajudamos ele fizemos todo o remédio profilático para curar ele da malária. Ele não se converteu, ele não chegou assim a um tempo, ele voltou embora, ele voltou para a região dele, do norte, mas
Então, assim, só para responder, né, a sua pergunta e te dar também um contexto, porque só falar assim, né? Então, nós procuramos o direito de ser ouvidos, né? Então, quando nós nos deparamos, eu nunca me deparei e não tenho nem como compartilhar alguma experiência sobre manifestação, possessão espiritual. Eu passei por momentos assim de ser maltratado, de ser praticamente convidado a sair do ambiente, mas nem porque eu abri a boca, simplesmente pelo fato de eu estar naquela situação, mas eu nunca participei de nada nesse nível. Então, quando nos deparamos, nós sempre procuramos essa oportunidade de falar e perguntar, né? Resolveu, quais os benefícios? Porque, assim, nós temos o costume de dar a resposta pronta. Então, nós temos aprendido, isso é difícil, de nós respondermos as perguntas que eles fazem com outra pergunta, para ele pensar. E aí ele conseguir refletir, e aí é onde nós entramos com o clamor a Deus, para que Deus, através do seu Espírito Santo, revele algo novo para ele. Né? E isso, então, pelo jeito, acaba abrindo a porta, né? A porta Abre muito. É aberta dessa forma. Uhum. Sim. Aí, ó, então, eu queria também tirar uma dúvida que é o seguinte: vocês separam a questão social da religiosa ou é tudo uma coisa só? Como que é esse trabalho de evangelização que vocês fazem das pessoas? Eu sei que você já falou um pouco mais específica dessa questão de separar o social do religioso, porque vocês fazem muito o trabalho, vamos dizer ali, manual mesmo, vocês têm, você já até falou um pouco, né? Vocês dão alimento, criam peixes e tal, implantaram algumas coisas dessas. Isso vocês usam como uma porta de acesso para o Evangelho do Reino ou é algo separado? As pessoas podem estar participando disso e não quererem participar das atividades na igreja e tal? Como que é? Legal. Uma boa pergunta e difícil de ser respondida ao mesmo tempo. Mas eu vou tentar dizer assim. Quando Jesus ele começou o seu ministério, quando lemos lá em Mateus capítulo 4, acho que verso 17, ou em Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, Jesus dizia o seguinte: o reino dos céus está posto, ou está chegando. Então, arrependam-se porque o reino chegou. Então, quando Jesus nos chamou para esse arrependimento, ele nos convidou a olhar, de certa forma, para o início da criação. Naquele momento em que Deus criou o homem e a mulher ali no Éden, e ele, então, no jardim, onde todas as coisas eram perfeitas, ele caminhava com a sua criação, estava ali com a criação, e andava de mão dada e falava diretamente com a criação. O arrependimento, muitas vezes, aliás, o arrependimento ele tem como objetivo, então, fazer com que eu e você, todos aqueles que nele creram, se arrependam e começam a ter uma perspectiva de um novo mundo. Porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E esse novo mundo, então, enquanto ele não se conclui, né, aquilo que os teólogos vão dizer, o reino já foi lançado, né? Mas ele ainda não está completo, é aquilo que eles dizem do já e o ainda não, né? Então nós já presenciamos o reino de Deus, mas ele ainda não foi concluído, porque Jesus ainda não voltou para nos buscar. Mas enquanto estamos aqui, nós estamos sinalizando os caminhos desse reino, né? E ao sinalizar os caminhos desse reino, nós anunciamos a palavra. Como nós anunciamos a palavra? Primeiro é a pregação do evangelho.
né? Isso nós não podemos abrir mão. É Jesus como o único sacrifício aceito na cruz, o homem como totalmente pecador, mas Deus propõe a redenção através de Jesus. Enquanto o homem não se regenerar, entregar a sua vida para Jesus e permitir que Jesus seja o seu Senhor e Salvador, ele está condenado à separação eterna de Deus. Quando aquele que foi reconciliado com Deus, através de Jesus, teve a sua novidade de vida, né? As coisas do passado ficaram para trás, e eis que novo se fizeram, se fizeram coisas novas, né? Aquilo que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, nós então vamos sinalizando esse reino. Como que nós sinalizamos esse reino? Como eu já disse, através da palavra, mas também proporcionando ao nosso próximo condições para que ele também se desenvolva como pessoa, como família, como ser feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso, agora respondendo bem objetivamente, nós não desassociamos, não existe essa separação daquilo que é social, daquilo que é business, é trabalho, e daquilo que é evangelístico, daquilo que tem a ver com a religião. Porque nós somos um ser completo. O braço do Tiago não anda sozinho, né? Sem as pernas do Tiago, né? Até as minhas unhas e o meu cabelo para ser cortado, né? Eu preciso de algo que me integre, mas o meu corpo, ele é uma coisa única. Então, é assim que nós entendemos que nada está desassociado. Então, nós usamos os projetos. Primeiro, nós trabalhamos os projetos, eles têm alvo 100% em pessoas não cristãs. Tem que deixar claro isso aí. Por quê? Nós queremos alcançar aquelas pessoas. Todos se converterão? Não. E por mais decepcionante que seja, a sua maioria não irá se converter. Mas nós, através disso, vamos anunciando. Com esse projeto, por exemplo, Rafael, nós conseguimos chegar nas instituições públicas, nós criamos uma associação de piscicultores, com mais de 25 piscicultores, tivemos acesso ao governo de alta escala dentro do país, e sempre com a mesma mensagem: nós estamos aqui porque nós queremos ver esse país aos pés de Jesus Cristo. E para que esse país chegue aos pés de Jesus Cristo, nós também queremos apoiar esse país a transformar a sua realidade. E aí sim, dentro dessa visão do novo Éden, né, que Deus nos dá, nós vamos utilizando essas ferramentas, né? Você estudou, você é capaz, você pode ir além daquilo que você faz para si mesmo, porque, né, eu gosto de um pastor amigo meu que ele diz o seguinte: qual é o maior pecado que nós como igreja temos cometido, né? E eu gosto dessa expressão porque quando você vê, ela é real. O maior pecado é que nós deixamos de amar o nosso próximo. Deus pediu que nós o amemos e amemos ao nosso próximo como nós mesmos. Nós não estamos aqui para ser milionários, reconhecidos, galgar status social. Nós estamos aqui para anunciar o reino de Deus. E anunciar esse novo reino que será completo quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então, enquanto nós estamos aqui, a gente vai salgando, a gente vai fazendo pequenos luminares, aonde a gente vai passando, e alguns vão ver, alguns vão sentir o tempero diferente, e nós, assim como Jesus, vamos anunciando: o reino de Deus está próximo, e agora cabe a você se arrepender e crer nesse evangelho. Sempre temperado com sal, inclusive, né? Sempre sal no ponto, né?
E aí, até, ainda dentro disso que você tá trazendo para gente aqui, esse caminho do evangelho na África, ele acontece mais pela pregação da palavra dentro. Assim, até vamos falar assim, você não precisa me dar números não, mas até um dado estatístico mesmo do que você tem visto assim, do que acontece, né? Acho que não é nem do o que você desejou, mas é o que tem acontecido assim, o fato mesmo. Ele tem Uhum. acontecido mais pela pregação da palavra dentro e fora das igrejas, podendo ser tanto dentro da igreja que vocês já levantaram, outras igrejas, e ou até fora das igrejas, ou pelo exemplo, pelo labor do dia a dia de vocês. Uhum. Uhum. Olha, primeiro, não tenho como dizer que não é pela pregação do Evangelho, né? Nós temos lutado para sermos fiéis dentro das condições que nós temos em trazer a palavra de Deus de uma forma contextualizada, de uma forma leve, de uma forma que não tenha peso, culpa para as pessoas, né? Porque assim, o contexto africano ele é muito pesado, né? Eu conheço pessoas que dizem para sobreviver na África tem que ser muito duro. Então é um contexto de acusação, de bullying, de desumanização do ser humano, né? Então nós tentamos trazer esse evangelho que sopra como uma brisa suave, que é leve, que elimina as culpas, que o acesso a Deus é simples, né? Mas também o testemunho é uma coisa muito importante, né? E nós fazemos questão de nos relacionarmos com aquelas pessoas, né? E eu me lembro daquela passagem, não vou saber citar agora, mas de quando Jesus falou: quando você for retribuir alguma coisa, não retribua para aquele que pode te retribuir, mas dê ou ofereça para aquele que não teria condições de fazê-lo por você. Então a gente olha dentro dessa perspectiva e foi aquilo que Jesus fez por nós, né? Jesus ofereceu aquilo que nós não poderíamos dar a Deus, né? Então nós, dentro das nossas falhas, dentro das nossas imperfeições, nos esforçamos para nos relacionar com as pessoas. Sentar à mesa, na nossa igreja, né? Nós gostamos muito de uma vez por mês, nós fazemos um almoço com todo mundo, aí cada um traz alguma coisa, não é porque nós somos estrangeiros, etc., que nós temos que pagar tudo, porque isso faz parte da cosmovisão das pessoas também, né? O estrangeiro tem que trazer o benefício, e nós ensinamos que não. Então, um traz um pé de couve, outro traz um pé de alface, outro traz 2 tomates, depois outro traz um limão. E aí nós desenvolvemos esses relacionamentos. E também durante a semana, né? Eu faço questão de ir mesmo para o trabalho com as pessoas, lá onde a gente está ensinando os projetos. Então, eu corto madeira, eu prego, eu me machuco, eu faço comida, eu bato enxada. A Suzana, junto com as mulheres, da mesma forma, né? Como que ela tenta buscar o relacionamento entre mãe e filha, porque, falando um pouquinho das mulheres, as mulheres elas também são totalmente descaracterizadas, né? Eu costumo dizer que as mulheres elas são abusadas de 3 maneiras: espiritual, físico e mental, né? Elas são rejeitadas desde o ventre, quando sabe que nasceu a mulher, elas não são bem-vindas pela família, depois elas vão ser abusadas pelos parentes, desde o trabalho e até fisicamente, e depois elas que vão cuidar da casa, que vão cuidar da horta. Então, a Su, ela tenta trabalhar com as mulheres em resgatar
essa questão da feminidade das mulheres. Então, a gente promove encontro das mulheres com manicure, com tratamento de beleza, ensina pratos diferentes de como cozinhar, ensina também sobre culinária, né? E também, e obviamente, tudo isso, né, nós trazemos para o contexto bíblico, né? Todos os nossos ensinos, todos os nossos encontros, a gente está sempre na nossa mente, nos perguntando como nós trazemos para o contexto bíblico e aplicamos na vida dessas pessoas, né? Então, os relacionamentos são fundamentais para a pregação do evangelho, né? Para aquilo que eu comecei dizendo, né? Nós precisamos conquistar o direito de sermos ouvidos. E aí sim, nós começamos então a anunciar a palavra. Você está falando aí, vai vindo muitas outras perguntas, mas é como de não prolongar muito, né? E eu ainda tenho mais duas perguntas aqui que eu não queria deixar de fazer. Fica tranquilo. Para a gente ir para essa parte final da live e depois aí contar a novidade, né? Bom, a primeira é a seguinte: muitos países de origem africana não têm acesso à Bíblia, como você mesmo já falou. Como tem sido a introdução desse livro para essas pessoas? Como que eles têm recebido a introdução do livro da Bíblia? Eles realmente ouviram falar? Eles não tinham acesso à curiosidade? Como que é isso? Olha, a história do contexto do cristianismo como um todo, né? O cristianismo começa na África, né? A expansão do cristianismo, depois ele cai para a Europa e ele entra por esses contextos. Mas eu tenho por mim, assim, as pessoas não têm rejeição, né? Elas têm falta de conhecimento, né? E aí entra na questão da própria atuação do diabo, né? Da própria atuação da ignorância das pessoas. Então, no nosso contexto especificamente, a grande dificuldade é o alto índice de analfabetismo. Então, a pessoa, ela não apenas não fala português, ela é fluente na língua dela, mas ela não sabe nem ler nem escrever, nem na língua dela. Por exemplo, em Moçambique, das línguas existentes, 9 existe publicação de minimamente partes do Evangelho. Livro de João, livro de Marcos, Atos, algumas são partes, mas outras é a Bíblia toda. Agora, o problema é o alto índice de analfabetismo. E aí, isso eu posso dizer, não relativamente a todos os países africanos, mas uma grande parcela tem essa dificuldade, porque são países muito pobres, principalmente esses países que compõem a África subsaariana, né? Quando a gente olha para o mapa do continente africano, se você estiver olhando para ele de frente, todo aquele lado direito é aquilo que é chamado da África subsaariana, composto por aproximadamente 25 países, né? E países que são ex-colônia inglesa, ex-colônia francesa, ex-colônia portuguesa, alguns que nem foram colonizados, e com isso ainda existem os seus governos que mantêm um certo imperialismo, né, uma ditadura sobre a população, e isso impede a leitura. Então, a grande maioria, isso também não só na África, né? Existem muitos povos, quando a gente vai estudar um pouquinho lá sobre os povos não alcançados, uma grande parte, assim, eu não vou citar dados porque a memória agora me falta, mas uma grande parte não é nem por conta de não ter testemunho na comunidade de cristãos, é por não ter nenhum tipo de material, línguas ainda que não tenha alfabeto, línguas ainda que
necessitam ser construídas para que aí sim seja entregue a palavra de Deus. No contexto de Moçambique, Moçambique foi colônia portuguesa, então, junto com a colonização, chegou também a Igreja Católica, né? Então, a Igreja Católica, ela tem uma outra forma de atuar do que ela atuou e atua, né, no Brasil. Mas tinha muitos acessos a partes do Novo Testamento, né? É claro que atrelado a isso com os seus credos, mas a população não tem nenhum tipo de rejeição. O que nós percebemos, e assim é fascinante, é quando nós entregamos essa Bíblia em áudio para as pessoas. E geralmente assim, eu entrego, nós vamos visitar as famílias, né? A gente faz uma visita prévia, depois tem a visita principal, que é o dia da entrega das Bíblias, né? E eu chego, a gente leva o pessoal da igreja. Por que eu levo o pessoal da igreja? Porque o pessoal da igreja precisa aprender a amar o próximo e ver o próximo como ele era antes, né? Então a gente vai, geralmente eu pego 2, 3 jovens comigo, e nós chegamos e nós sentamos, né? Porque lá uma conversa, Rafael, você tem que sentar na mesa, você tem que sentar no chão, na sombra, Legal. e ali conversar, saber da saúde, saber se alguém ficou doente, se teve morte na família, e aí sim você introduz o assunto principal. Então, uma conversa introdutória, ela leva pelo menos uns 40 minutos. Aí depois que você chega no assunto principal. E aí a gente apresenta a Bíblia e geralmente eu coloco no livro de João para eles ouvirem. Mas assim, é uma experiência indescritível. Você tá ali sentado com eles, eles ouvindo a palavra de Deus na língua do coração, e assim, como se fosse chuva no deserto, né? E é um negócio lindo de se ver. Então, não há rejeição da parte deles. O que há mesmo é a falta de oportunidade e conhecimento também. É uma realidade assim que você tem trazido aqui para a gente, que a gente já ouve falar mais específica agora, ouvindo mais sobre a questão do evangelho. É muito duro, né, e muito triste ouvir a realidade do que esse povo vive. Só que, em compensação, acho que isso acalenta nosso coração de ver esses exemplos, né, dessas pessoas que recebem isso e recebem de uma forma e que até para que nós valorizemos o que nós temos aqui, porque, ó, eu, pela graça de... Peço desculpa hoje que eu tô com a... Caiu seu áudio. É? Seu áudio. Sumiu? Tá, não estou te ouvindo. Agora... Não? Ixi. Seu. O que aconteceu aqui? Não tá ouvindo? Desapareceu o seu áudio. Tá me ouvindo? Eu tô. Mas Vocês não estão... seu não. O seu áudio sumiu. Ninguém está me ouvindo? Você não desligou aí? Não, tá normal. Deixa eu mexer aqui. Deixa eu ver se é comigo. Pessoal que tá aí ouvindo, está me ouvindo ou não? Voltou. Oi? Agora estou te ouvindo. Agora tá me ouvindo. Bom, então é isso. Assim, até perdi um pouco aqui a linha do raciocínio, Desculpa. mas na verdade eu queria agora, chegando nesse final mesmo da live, eu queria abrir um espaço para você, Tiago, falar um pouquinho da situação que você tem vivido. Eu quero aproveitar isso tanto para o pessoal, falar como que as pessoas podem estar ajudando vocês, porque vocês estão já há algum período maior do que era para ter sido aqui no Brasil, já era para vocês terem voltado para a África. Tem uma nova, agora também se pode falar que vocês devem estar direcionando para outro local na África. Então, se você puder falar isso, expor e também falar como que as pessoas podem ajudar, porque isso tanto para os que estão
aqui nesse momento, quanto para os que vão ouvir. Isso daqui vai ficar gravado e aí eu vou até abrir para quem quiser ajudar vocês. Tá joia, tá joia. Bom, a gente, a cada 2 anos, nós voltamos para o Brasil, que é aquilo que nós chamamos de tempo de promoção e também tentar rever a família, tirar alguns dias de férias, né? Nesses 8 anos, nós sempre voltamos e ficávamos 2 meses e retornávamos. Mas esse ano, por questões de saúde, tanto minha quanto da Sul, quanto das crianças, a nossa missão, nós somos parte de uma organização missionária aqui no Brasil chamada CEPAL, Servindo a Pastores e Líderes. Então, nós temos uma liderança que nos acompanha mensalmente, e a liderança recomendou que nós ficássemos um tempo maior de 4 meses, para também fazer alguns exames, descansar um pouco mais. Dentro desse contexto, nós começamos a aplicação do nosso visto para retornar. E Moçambique, esse ano exclusivo, era eleições presidenciais. Aconteceram as eleições presidenciais no dia 9 de outubro, mas o contexto político em Moçambique já vem sendo desgastado por muitos anos. Desde quando os colonos saíram, foram os portugueses, um partido político assumiu e se mantém no poder até hoje. O ano que vem vai fazer 50 anos que eles estão no poder. E muitas questões estão envolvidas. Eu não vou falar muito sobre coisas que eu tenho visto na mídia, porque eu também não conheço em loco. Mas, assim, existem problemas que vêm desgastando a população e muito ligado à corrupção, né? E investimentos que desapareceram, fundos, né? Isso tudo está na mídia, então eu não preciso esconder. Mas o que houve? Com o acesso à internet, que antigamente não existia, a população se mobilizou. E dentro dessa população, algumas lideranças, os partidos políticos opositores, encabeçaram e criou-se, assim, uma instabilidade muito forte no país. Com isso, o nosso visto não saía. No começo de outubro, né, e nisso passaram-se 6 meses que nós estamos aqui no Brasil, e no início de outubro, a embaixada moçambicana, que fica em Brasília, fechou. E nós, uma semana antes, eu senti de Deus de pedir o nosso passaporte de volta. E eles devolveram, colocaram o nosso processo em stand-by e disseram que a gente podia retomar quando nós gostaríamos de retomar, porque nós já temos presença no país, etc. Mas uma semana depois, a embaixada fechou. O país hoje se encontra numa instabilidade muito forte. A oposição se levantou. Então, nesse último mês, greves, manifestações, mais de 60 pessoas foram mortas, né? Existe a acusação de que a votação houve manipulação nos votos, a votação lá ainda é escrita no papel, e, aliás, não é nem escrita, a pessoa tem que votar com a digital. Então, assim, números e números de pessoas dizem que não votaram no partido que ainda está no poder, mas a população se levantou. Então, o país está caótico, né? E a gente, dentro do nosso contexto familiar, nós aproveitamos esse tempo para procurar conselheiros. Nós temos um grupo de conselheiros, de mentores, que nos acompanham há mais de 15 anos. São pessoas idôneas do nosso coração, além da nossa igreja local, a nossa liderança pastoral da nossa igreja local e do corpo de direção da nossa missão. E nós entendemos que Deus estava fazendo um movimento nas nossas vidas. A nossa missão, ela tem um braço internacional. Ela começou a partir de uma missão internacional. E aí, esse braço da missão internacional está
na África do Sul, eles já tinham feito um convite para nós de fazer parte da equipe, mas nós ainda, na época, não entendíamos que ainda era o momento, mas diante de todas essas questões que aconteceram, e principalmente pensando no nosso contexto familiar. Até hoje, nós fizemos homeschooling com os nossos filhos, né? E isso foi bom, em até certa parte, porque nós privamos os nossos filhos de estar numa escola, de se relacionar com pessoas, né? E, ao mesmo tempo, foi muito pesado também para o nosso contexto familiar. Então, nós entendemos que as crianças precisam de uma escola, estar numa escola local, também para desenvolver essa parte de socialização e crescerem dentro disso. Então, nós aceitamos essa proposta, então, para clarificar, né? Nós estamos agora voltando, inclusive essa viagem que eu tive que fazer, eu estou em São Paulo, porque eu precisei vir aplicar o visto para a África do Sul, né? Então, nós estamos entrando pela África do Sul e vamos morar numa cidade do lado da África do Sul, mais perto da fronteira de Moçambique. Então, algumas vezes nós vamos entrar para Moçambique para continuar os nossos projetos, continuar apoiando a igreja, da forma que nós estamos fazendo aqui. Foi bom esse tempo aqui no Brasil, que deu para acompanhar, as coisas continuaram acontecendo, mesmo nós não estando lá. Algumas coisas precisam ser ajustadas, e aí a gente faz estando próximo deles, mas deixa também com que eles continuem tocando. O projeto da escola, nós vamos continuar divulgando e mobilizando parceiros para a construção da escola, não apenas parceiros para construir, nós também precisamos de professores, famílias que queiram ir lá doar uma semana, algum professor de educação física que queira ir lá e dar algumas aulas para a garotada. Tem oportunidade para todo mundo, viu, Rafael? Olha, então, não fala para vocês que eu vou, hein? Então, bom mesmo. Opa! Tá bom mesmo. Vamos esperar. Aí a gente vai continuar com esses processos, né? Apoiando lá a igreja, treinando pessoas. Nós também estamos envolvidos com a Aliança Bíblica Universitária, abrindo um cowork café na cidade de Maputo, para trabalhar com jovens universitários e para trazer aquilo que nós estamos falando aqui na live, sobre esse evangelho que transforma realidades a partir do lugar onde você está. Então, trabalhadores, profissionais da área da saúde, professores, aonde Deus te colocou. E nós queremos trazer essa realidade para os estudantes. Por isso que a gente está abrindo esse Cowork Café. Vai ser também uma cafeteria para ensinar pessoas como ser um cafeteiro. Eu esqueci o nome. Fugiu o nome aqui mas ensinar as pessoas a terem essa qualificação na área de cafeteria, né? Também gerenciamento de negócios, desenvolvimento de projetos. Então, nós temos uma equipe de moçambicanos trabalhando com a gente, alguns advogados, engenheiros, médicos, né? Todos filiados à Aliança Bíblica Universitária. Bom, como apoiar os nossos projetos, né? Todos os projetos funcionam por doação, né? Toda a nossa produção, tanto dos peixes quanto das galinhas, 50% nós vendemos, que é uma forma também de ensinar aqueles que estão participando do projeto a gerenciar negócio. Então, eles precisam ter essa cosmovisão de como cuidar dos seus negócios. E 50% nós doamos literalmente. Doamos primeiramente pelos irmãos na fé, cuidamos daqueles de casa primeiro, depois doamos para aquelas pessoas que nós vamos visitar, que estão com debilidade de saúde, e também esses que nós vamos entregar as Bíblias, e também para a população que necessita. Lembrando que uma pergunta muito importante que você fez, e eu esqueci de responder, nós não oferecemos o pão com uma mão
e cobramos a participação na outra. Nós estamos lá oferecendo a graça de Deus. Então, nós vamos conquistando o direito de ser ouvidos e aí nós pregamos o evangelho. Então, ninguém é obrigado a participar do projeto e a ir para a igreja, ou porque está na igreja tem que ir no projeto. Aí o projeto funciona independente, a igreja funciona independente. Tem muitos projetos, por exemplo, o projeto do peixe e da galinha, nós estamos também fazendo na igreja, com os membros da igreja. Agora, através dos projetos é que tem surgido os membros da igreja. Entendeu? Sim. Então as pessoas começam, eu posso ir na sua igreja, eu ouvi falar da sua igreja, eu vou lá no domingo e a gente convida e eles vão, e assim as coisas vão acontecendo. Então, para apoiar esses projetos, você pode escrever aí no The Silvas in Africa, ou também, se quiser fazer ofertas e alguma coisa, nós temos o Pix, nós recebemos todas as ofertas no Brasil, que é o meu e-mail, né? Tiago, sem H, A de Alves, S de Silva, 78, @gmail.com. Tiago AS 78, gmail.com. Então, é dessa forma que nós vivemos e desenvolvemos os projetos lá. Então, sensacional. Pessoal, ajudem. Fica aí, a gente sabe que um coração que deve ofertar deve ser aquele coração que tem isso mesmo, que o Senhor colocou isso, né, dentro do coração, essa semente. Uhum. Mas se você tem fé, lembre-se que tudo isso tem sido feito com muito zelo, muita dedicação, com muito trabalho mesmo, mas pelo amor. Eu posso aqui, conhecendo o Thiago recentemente, mas a gente conversando esses dias, eu posso ter a certeza do que eu vou falar, que muito amor pela palavra do Senhor e pelo seu reino, né? Para que seu reino se estabeleça, seja implantado nessa terra. Então, assim, ajudem, pessoal. Estejam fazendo as ofertas. O Thiago já deixou aí todas as formas aí para serem feitos, o e-mail, o Pix. Façam isso. Outra coisa, peço para o pessoal que está assistindo aí, que segue o canal Nobres Bereanos, comecem a seguir também o canal The Silvas in África, né? Isso, então sigam o canal do Thiago, Suzana e toda a família. Vejam esse projeto que é maravilhoso. Eu fiquei vendo muitas coisas esses dias. Precisei estudar para essa live, para conhecer mais. E ainda assim eu fui conhecer mais agora conversando com o Thiago. E tenho certeza que estando lá, com certeza quem for vai conhecer mais ainda. Então estejam nisso. Continuem orando também, né, Thiago? É muito importante isso. As orações para esse momento aí de transição que você vai estar se direcionando para a África. Às vezes Deus nos coloca em um lugar que a gente não imaginava, né? Mas é verdade. Já direcionando já para outro lugar para se expandir esse reino por todo o continente africano. Amém. Então, às vezes você imagina o que ele ainda vai poder fazer através de vocês aí, né? Amém. Amém. Então, Amém. assim, eu quero dizer isso, que tudo é para honra e glória do nosso Deus. É verdade. Mas temos que honrar o que vocês têm feito. É maravilhoso isso, e é algo que nós temos já visto aí os frutos, mas que o Senhor com certeza vai abençoar muito a família de vocês. Amém. Há muito os desejos do coração de vocês, porque esses desejos do coração de vocês, eles estão totalmente atrelados com os desejos do coração do nosso Deus, né? Amém. Então eu agradeço muito aí por você ter aceito o convite. Uma pena que eu que agradeço. Que a Suzana não pôde estar, mas aí fica a novidade, tá? A novidade é assim, nós não para por aqui. Nós verdade. Estamos negociando, né? Estamos negociando aí o valor do cachê,
Mas se tudo der certo, estaremos gravando no final do ano um podcast Isso. com a família completa aí Ah, dos epa. Silvas em África. E para o ano que vem nós estarmos lançando esse podcast para todos com Legal. muito mais assunto, com muito mais história de entender mesmo o coração de cada um e ouvindo também a voz da Suzana junto com o Tiago. Legal, vai ser uma alegria para gente. Muito bom. Então, obrigado, Tiago, por sua presença essa noite, por ter aceito esse convite, esses dois convites, viu? Eu que agradeço, Rafael. Para a gente é uma alegria, um privilégio e é aquilo, né? Um amigo meu uma vez falou assim, ó, eu só estou lutando para não atrapalhar o que Deus está fazendo no mundo, né? Então nós seguimos nessa direção e mas obrigado pela oportunidade, pelo tempo aí também e Deus abençoe vocês com esse ministério, continuem aí firmes e fortes produzindo cada vez mais aí conteúdos. Amém. Joia? Amém. Que todos tenham uma noite muito abençoada, cheia do Espírito Santo de Deus, e que o que vocês ouviram hoje seja um estímulo, um encorajamento para tudo aquilo que Deus tem para fazer pelo seu reino. Não deixem de fazer nada do que o Senhor Deus quer te mostrar. Não se esqueçam. Não fechem as portas do seu coração para tudo aquilo que Ele quer te mostrar, porque Ele vai fazer e vocês vão ser retribuídos em dobro com a graça e o amor do nosso Pai. Uma boa noite a todos. Amém. Obrigado.